Olá, bem-vindo à Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprilha Combrian e estou todos os dias aqui, na hora do almoço, na hora da refeição, oferecendo aqui um cardápio espiritual com 260 porções, né? Do Cordeiro Marinado em Porções, o livro que eu escrevi, que agora está também sendo transformado aí num audiolivro, né? Estamos lendo cada dia um capítulo dessas 5 partes, né? Como se fossem 5 séries, e cada série com 52 episódios da vida de Jesus. A primeira, que nós já terminamos, é o que foi tratado dos milagres, o que Jesus fez. E agora estamos na segunda, tratando do que Jesus falou, os seus ensinos, né? E hoje um ensino muito interessante, até um pouco polêmico, né? Tem muitas ressalvas, muitas opiniões diferentes a respeito desse tema. Então vamos aí examinar cuidadosamente o que a palavra de Deus diz e pedir para Deus nos dar esse entendimento, né? Até eu pergunto, né? Você pensa que a lei foi abolida nesta época da graça? Não se engane, isso não é verdade. O ensino de hoje vai explicar. O capítulo nosso chama Lei, Graça e Verdade. Em João 1,17, diz assim: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Essa declaração de João, somada de Jesus no texto base deste capítulo, comprovam que uma coisa não anula a outra, pelo contrário, elas se complementam. Lei por Moisés para Israel na origem, mas a graça e a verdade por Jesus para a igreja, né, no destino. Vocês lembram que essa parte vai sempre tomar um viés doutrinário e também sempre relacionado com um tema que estava sendo focado aquele ano na igreja, que era da origem ao destino. Mas vamos ao esclarecimento que Jesus fez sobre isso antes de reforçar várias leis, não mais no Monte Sinai, mas no Sermão do Monte, né? Nós começamos já. Então, se você quiser acompanhar em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, vamos ver sobre essa questão, abolir ou cumprir a lei. Olha o que ele disse. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, está muito claro essa declaração de Jesus. A lei, em referência aqui, abrange todo o plano e a vontade de Deus para o estilo de vida ético, moral e espiritual do homem. A lei de Deus é santa e o mandamento santo, justo e bom. Isso está em Romanos 7,12. Por isso, não teria razão de se abolir. Justamente por isso, Jesus a cumpriu e a obedeceu, e ainda mais, a ensinou com mais ênfase e rigor que o próprio Moisés. Veremos isso no próximo capítulo, na próxima porção, com a sequência desse Sermão do Monte. Mas ele fez algo ainda maior e melhor. Ele complementou a lei com sua graça e verdade, possibilitando o que antes dele era tão difícil, se não impossível para nós, que era cumprir, obedecer e ensinar a mais santa, justa, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E para mim, a vontade de Deus é a mesma coisa que lei.
A graça atua como um poder nos capacitando para obedecer, e a verdade como uma autenticação, validando o ensino da lei, que é a sua palavra. Portanto, cabe a nós agora receber esta graça e confiar nesta verdade, para não só cumprir a lei de Deus, mas obedecer à sua vontade e ensinar sua palavra. E eu acredito que estou fazendo tudo isso agora, né? Deus me guarde de ensinar uma mentira, uma desgraça, né? E ser uma aí sem lei no ensino da palavra dele. E você acredita assim também que pode e deve cumprir, obedecer e ensinar esta lei? Você tem feito isso? Em segundo lugar, vamos ver a questão de obedecer e ensinar a lei. Mateus 5,19 diz assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Isso está em Mateus 5,19, não está no Antigo Testamento. Então, se a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom, quando desobedecemos, não estamos sendo santos, justos e bons, porque estamos transgredindo a lei e isso é crime. A Bíblia chama de pecado. De fato, pecado é a transgressão da lei, conforme 1 João 3,4. E se o texto fala mandamento menor, deve existir maior. Logo, eu creio que existe sim pecadinho e pecadão, que geram penas e consequências mínimas ou máximas, para grandes transgressores ou pequenos culpados na categoria geral dos desobedientes. Porém, espero que estejamos todos listados entre os grandes no reino dos céus, por fazermos parte daqueles que são cumpridores da lei e que, além disso, ensinam o que obedecem e obedecem ao que aprendem, porque confiam e vivem na graça e na verdade que capacita a todo aquele que crê e recebe esta santa, justa, boa, agradável e perfeita vontade de Deus a viver esta lei divina. Você é um grande cidadão do reino dos céus que obedece às suas leis desde a menor até as maiores? Vamos pensar sobre isso. Em terceiro ponto e último, vamos tratar de grande e superior na lei. Em Mateus 5,20, estamos na sequência, né? Falamos 5,17, 18, agora 19 e aqui é o 20. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ui, olha o nível aí, né? Sabe o que é comparar seu padrão de justiça com a classe mais alta de mestres da lei? Concordo que hoje estejamos sem muitos parâmetros para atualizar os escribas e fariseus com o nosso contexto de personalidades ícones da justiça. Procure com mais afinco e tente achar alguém que mais se aproxime de um sinete da perfeição. Pois é, você tem o desafio lançado aqui por Jesus de exceder esta medida. Não é alcançar a média, é ultrapassar em muito a marca superior do ser humano mais justo que você conseguir enquadrar no topo da santa, justa, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto sim é uma meta de alto padrão, no nível mais elevado que nosso justo juiz determinou para nós. Pesado demais, você achou? De maneira nenhuma. E este fardo se torna muito mais leve e suave
quando levamos juntos com o jugo da graça e da verdade, lado a lado com Jesus. Parafraseando o apóstolo Paulo, uma boa sugestão de paradigma para se imitar, não acha? Eu diria como ele em Filipenses 3, 13 e 14. Ele disse assim: quanto a mim, não julgo que haja alcançado essa meta que estamos falando, né? Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ó, você está disposto a prosseguir para alcançar esta meta superior de justiça pela graça em Cristo Jesus, né? Fique isso bem claro que isso não é um esforço com a nossa justiça, mas Cristo se fez justiça em nós, né? Então nós temos nele, na graça e na verdade dele, a condição de alcançar, de exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. Olha, observe. Obediência verdadeira é diferente de legalismo hipócrita. A graça não dispensa a lei, e nem a lei inutiliza a graça. A verdade é que você não pode cumprir a lei dispensando a graça, porque aí sim seria inútil todo esforço próprio para obedecer à vontade de Deus. Não foi isto que Jesus ensinou. Portanto, vamos aprender de Jesus o tomar o seu fardo, que é leve, e o seu jugo, que é suave, e desfrutar das maiores e melhores metas em busca de superior grandeza em cumprir, obedecer e ensinar a mais santa, justa, boa, agradável e perfeita vontade, lei de Deus. Topa o desafio? É isso aí, gente. Eu particularmente reconheço que sou uma defensora, né, dessa palavra que nós acabamos de ensinar. Hoje em dia, por conta, né, da graça, superabundante graça, mega multi baster graça, as pessoas estão anulando a lei. E não é isso claramente que o Senhor ensinou. Óbvio que existem leis do passado, daquela cultura, daquele tempo, que hoje não se aplicam, mas a lei de Deus, no sentido moral, espiritual, né, de justiça, do que é pecado em todos os tempos e em todos os lugares. Então, essa vontade de Deus, que eu fiz questão de sempre repetir, né, que ela é santa, justa, boa, agradável e perfeita, ela permanece e devemos não só observá-la, cumpri-la, mas também ensinar, né? Como eu sempre falo, meu propósito aqui é obedecer o que Jesus falou, pediu, mandou, e de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Então, estou ensinando a própria palavra do Senhor, como vocês podem conferir as referências bíblicas. Ok? Vamos continuar prosseguindo assim. Amanhã nós vamos entrar naquela parte onde Jesus, né, dá um upgrade na lei, porque ele vai falar: ouvistes que foi dito, não matarás, eu, porém, vos digo. E aí ele ainda, além de não abolir, não anular, ele reforça ainda, né? Então, nós vamos se surpreender com o ensino de amanhã. Não falte, espero você. Será o capítulo 9. Até lá, se Deus quiser.